Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma Total, vez, agradecido. Senhor, eu em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Nós Aleluia. pedimos, Senhor, que o Senhor esteja derramando sobre mim a tua unção, sobre aqueles que tiverem participado desse devocional neste dia, Pai. O Senhor esteja nos cobrindo com teu manto, Senhor, nos reavivando, Pai. Nos dando, Senhor, entendimento, sabedoria espiritual. Capacitando, né, Senhor, de estar na tua obra, Pai. Abençoa nossas vidas. Quero orar, Pai, em especial pelo Lucas, Pai. Que, Sim, Senhor, visita das nossos últimas irmãos. notícias, Senhor, está desempregado, Pai. Se Abre encontra aí, portas de emprego. nos Estados Unidos, Pai. O Senhor sabe o que Aleluia, acontece ali. Neste momento eu te peço, Senhor, casou recentemente, Pai, uma responsabilidade dobrada sobre a vida dele. O Senhor nos prometeu, Pai, dar-nos o pão de cada dia. Então, Senhor, entra com providência na vida do teu servo, Pai. Jesus, Fala Senhor. com ele, Senhor. Abra as comportas, Senhor. Abre, Abre Senhor. uma porta de emprego, Senhor. Onde quer que ele Aleluia. esteja, Senhor. Que ele seja bem sucedido, Pai. Amém. Nós o conhecemos, o Pai, sabemos que é um menino bom. Vai com ele, Verdade. Senhor. Vai na frente e Senhor. abençoa a sua vida, Pai. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Bora. Naum, capítulo 2. O servo, o cerco e a tomada de Nínive. Naum, capítulo 2. O destruidor está já diante de ti, guarda. Já está diante de ti. Guarda a tua fortaleza. Observa o caminho. Esforça os lombos. Fortalece muito o teu poder. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel. Porque os que desejam os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos. Os homens valorosos, escarlates. Os carros como fogo que tocha no dia da sua preparação. E as lanças se sacudirão terrivelmente. Os carros se oferecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como o de tocha, correrão como relâmpagos. Este se lembrará das suas riquezas. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apresentar-se-ão ao muro, quando o amparo for preparado. As portas do rio abrirão e o palácio se derreterá. Eusabe está descoberta, será levada cativa, e as suas servas a acompanharão, gemendo como as pombas, batendo em seus peitos. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Mas, agora, o seu povo foge. Alguém grita, parem, parem, mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem. Acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. Onde está agora o covil dos leões? E o lugar onde os leõezinhos se alimentavam? Onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia as vítimas às suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei os seus carros de guerra e a espada devorará os seus leõezinhos. Arrancarei da terra a sua presa e nunca mais se ouvirá a voz dos seus
embaixadores. Bom, seguindo a sequência aqui, né, a gente viu ontem que Nínive foi um grande império, né, que perdurou aí por mais ou menos 700 anos, e que eles tinham uma forma muito peculiar de dominar sobre os povos, né? Eles misturavam as pessoas das regiões ali para quebrar a força política, né? E a força cultural do povo e a diminuir a chance de se juntarem e se insurgirem, né? Contra o império. E que eles tinham o domínio do ferro, que o seu exército era um exército pago, então, e que eles eram muito cruéis, né? Que a cidade era revestida de uma muralha de 45 metros de largura, e 3 carros andavam por cima, que tinha altura de 30 metros em alguns lugares, que tinha ali um perímetro de 12 quilômetros de muralha, em alguns pontos ali, fala de fosso, né? Que era cercada ali por água ali, a muralha, para dificultar o pessoal chegar ali, para tentar subir, para tentar uma escalada, enfim. Então era coisa de filme, né? Coisa do Tolkien, assim, né? Você vai ver Senhor dos Anéis, era aquilo lá, né? Aquela muralha lá, né? Então, perdão. Então eles tinham muita confiança na força do seu poder, né? Na força do seu exército, que era um exército pago, que não era um exército de profissionais de outras áreas, conforme em alguns lugares, né? Você vê lá, o cara é ferreiro, o cara é padeiro, o cara é cozinheiro, mas quando tem um perigo, ele vai fazer parte do exército para defender a sua terra. Não, aquele ali era profissa, né? O cara era Sim. guerreiro profissional. A gente está vendo aí, para usar o exemplo da Copa do Mundo, né? Alguns jogadores, eles são profissionais, eles ganham a vida com isso e ganham milhões e milhões por ano para poder jogar futebol. Mas tem algumas seleções que o camarada era eletricista, que o camarada ali era motorista de ônibus, né? E estão lá, né? Juntos, né? Jogando bola ali e fazendo um bom papel até, né? Armando uma defesa ali e conseguindo fazer parte do jogo. Então, no caso deles lá, só de estar lá é uma festa, né? Então, no caso aqui da guerra, né? Tinham aqueles guerreiros profissionais. Ele passava o dia treinando o uso da espada, treinando o uso dos animais de montaria, passava o dia ali pensando, polindo suas armaduras, né? Muito diferente de você enfrentar um exército de camponês, né? Então eles estavam confiados nisso. E Naum, quando ele traz aqui essa revelação, quando ele traz essa palavra de Deus, é interessante que no primeiro capítulo, né, eu comentava isso da minha impressão, eu particularmente falando, parece que ele está sentado na fogueira contando uma história para alguém, né? E aqui parece que ele está sentado, né, em algum lugar, né, no, sei lá, num cinema, olhando o que está se desenrolando na batalha, né? Parece que ele está participando ali como como alguém que está vendo, né? Como espectador, né? Essa é a palavra. Como um espectador. Então ele fala: o destruidor avança contra você, Nínive. Então ele faz um paralelo com tudo que Nínive fez contra outras cidades. Tudo que Nínive fez com respeito a outros a outros povos, né? É como se ele estivesse vendo e dizendo assim: ó, tá vendo lá, ó? Você fez aquilo ali contra Israel, por exemplo, você levou Samaria, você colocou pessoas ali, você subjugou, mas agora é a sua vez, né? Então, ele não fala, né, de Babilônia aqui especificamente, mas a gente sabe que foi pela história, né, que foi o povo, o exército da Babilônia que tomou ali a Síria e que derrubou o Império Assírio. Mas ele vem nessa linguagem, ele fala: olha, o destruidor avança contra você, guardai a fortaleza, né? Vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará aqui a glória de Jacó, né? É uma coisa meio de, de justiça e de vingança ao mesmo tempo, né? Ele fala assim: você se levantou contra o nosso povo, você se levantou contra nós, você fez aquela maldade, mesmo que tenha sido consequência de pecado, mesmo que o pessoal tenha sido avisado lá em Israel, né? Não como um nacionalista, como alguém do povo que viu ali os seus parentes, né? Que viu ali o povo de Israel sendo levado cativo, né? Como sabendo da história, ele está aqui falando assim: não, agora é a sua vez.
olha o que nós passamos, olha o que vocês não fizeram passar. Então, vai lá, guarda lá a tua muralha, ó, o exército está chegando, ó, eles estão vindo aí. E vocês estão numa situação de não conseguir se defender, né? Apesar de toda a sua pompa, apesar de toda a sua esse poderio que você tinha aí, né? Você não vai conseguir fazer nada. Então ele fala no verso 2, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque os saqueadores o saquearam e destruíram os seus ramos. Então, há esperança para Israel, Deus tem uma promessa de reavivamento, de despertamento, de trazer a nação à existência ali, né, da parte do norte. E ele fala com eles como se, né, não tivessem sido eles, né? Porque saqueadores saquearam lá Israel. Saqueadores destruíram lá os seus ramos, né? Mas agora é o dia da vingança. E ele fala: os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo, né? Os heróis de quem? De Jacó, né? Que tinha sido destruído ali, ou de Israel ali. Em sua preparação, os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Então ele enaltece aqui, né? O exército inimigo de Nínive, né? Como que falando da superioridade inimiga, né? Então o seu muro não vai adiantar nada, os carros de batalha que vocês têm aí não vão adiantar nada, vocês gostavam de tacar fogo na casa dos outros, vocês vão ter a cidade de vocês tacada a fogo. Então ele traça um paralelo com tudo que Nínive fazia e está falando para eles aqui, ó, agora é a vez de vocês, né? Ó, tá vendo aí, ó? Bem feito. É isso que ele está falando aqui, né? Dentro desse contexto que ele está trazendo essa palavra. Os nobres são chamados, mas tropeçam no caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. Então, aqueles canais, né, que corriam ali, que abasteciam a cidade e tal, parece que havia uns canais, né, que corriam ao redor da cidade e tal. E ele está dizendo aqui que esses mesmos canais que serviam para defesa iam servir agora para a destruição da cidade, né? Que ela seria de alguma forma ali inundada. E mesmo os nobres, né? Eles teriam dificuldade para poder chegar para organizar a defesa da muralha, né? Porque é uma cidade grande, né? Não era um vilarejo, né? Era uma cidade com muitos habitantes, né? E só a muralha tinha 12 quilômetros, imagina, né? Então eles teriam dificuldades para chegar lá e estariam tropeçando, né? E aí ele fala no verso 7, está decretado. Está decretado. Então não tem o que fazer. Vocês vão correr, vocês vão se movimentar, vocês vão tentar se organizar, mas não vai virar. A cidade rainha está despida, levada em cativeiro, e as suas servas gemem como pombas e batem no peito, né? Então ali elas choram, né? Elas se desesperam e elas reclamam porque a capital do Império Assírio, né, Nínive, né? A cidade rainha, né? A cidade mãe das outras cidades era a capital, é tipo Brasília, né? A capital do país está despida, está levada em cativeiro. Então os líderes ali do governo, os líderes ali, o pessoal da bufunfa, o pessoal do dinheiro, o pessoal que se arvorava a ser grande coisa, né? Já caiu. E se a capital cai, né? O que dirá o resto, né? E aí ele fala, e as suas servas, Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, mas agora o seu povo foge. Então ele era como um reservatório, a muralha fechava tudo ali, né? Ela estava cercada e protegida, não é isso? Quem estava lá dentro estava de boinha, né? Tinha portões gigantescos de ferro ali, que o pessoal tinha um esforço terrível só para levantar os portões. O pessoal achava que estava tranquilo, mas ele fala, né? Não foi o bastante, né? Alguém grita, parem, parem, mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Aí a pergunta que a gente faz, né? E normalmente é isso.
Um exército, quando ele vai invadir um lugar, é estudo de ambas as partes, né? O cara faz uma defesa, o cara tem um exército forte, cada um deles tem os seus, as pessoas que espiões, né? De lado a lado. E outra, o cara tá vendo que tá vindo um exército na distância, né? Ele tá vendo que tá sendo preparada um bote para avançar e para tomar a cidade. Ele não é pego desprevenido, não é isso? Então, mesmo com toda a preparação, mesmo com tudo aquilo, como é que eles conseguiram entrar ali, né? E aí a gente pensa, né? Normalmente é isso, né? É aquele fogo amigo, né? Então, pessoas que estão lá dentro e que se revoltam contra o governo vigente, se revolta contra o que está sendo feito, se vende para o inimigo, passa informação privilegiada, mostra as brechas por onde as pessoas podem entrar. Não é isso? Normalmente, ela cai de dentro para fora, né? A informação ela vem de dentro do arraial, ela vem de pessoas confidentes ali do rei, ela vem de confidentes ali do próprio exército, que passa informação para quem está do outro lado, para que ele possa entrar. Porque de outra maneira, como é que você imagina, né, que esse pessoal ia conseguir entrar, né? Então, tem uma passagem quando a gente vê lá, né, com Daniel, em que é escrito lá, né, Menem, Menem, Tekel, Farsim, né, apesar do fosse na balança encontrado em falta, ainda hoje você vai perder aqui o seu reino para o governo Medo-Persa lá, né? Tem a passagem lá escrita. E eles entraram naquela noite, né? Então você vê, entraram furtivamente pelos lugares ali, pelos esgotos da cidade, às vezes, né? E por algumas aberturas que o inimigo vendido, né? O amigo inimigo, passa informação privilegiada para fora e ali eles obtêm alguma vantagem, né? Teve algumas batalhas na história, não vou lembrar exatamente agora qual foi a região, mas o que o inimigo ele fez para poder minar o esforço da cidade? Eu não sei se foi Massada, eu não lembro agora. Mas o que ele fez? Ele cortou o abastecimento de água da cidade. Então, tinha um rio que ia na direção da cidade, né, que abastecia a cidade e tal. Eles desviaram o rio, bloquearam ali o rio para que ele não passasse para dentro da cidade. E aí, sem água, as pessoas foram minando e elas não conseguiam mais viver. Aí o pessoal cercou as rotas para que o pessoal não levasse mantimento. Então, tinha que ter um comércio, né? O pessoal tinha que ter troca. Eles tinham que vender o que eles produziam e comprar o que eles necessitavam. Mas se você está do lado de fora e não deixa ninguém entrar para poder ter essa troca, chega uma hora que a cidade vai ficar sem alimento, não é isso? Ela vai ficar desabastecida, né? Então, o fato de você estar cercado por uma muralha não quer dizer que você está protegida de eterno, né? Quer dizer que você está protegido por um certo tempo. Mas se tem um exército inimigo grande, que ele pode minar o seu esforço, né? Falou, ó, cerca aqui, não deixa entrar água, não deixa entrar o comércio, não deixa entrar mantimento, fecha aqui, qualquer um que passar pela muralha você prende, então o cara sai tentando buscar alguma coisa, você prende, não deixa ele voltar, aí as pessoas não sabem se o cara foi preso, se ele morreu, o que aconteceu, aí você fica passando com mensageiros ali e dando, avisando para as pessoas se renderem, né, que quem se render não vai acontecer nada no primeiro momento, mas se os que ficarem vão ser passados a espada. Todas as estratégias de guerra que a gente lê nos livros ou que a gente vê nos filmes eram aplicadas, né? E ali, Naum, enquanto espectador, né, ele está ali imaginando toda essa cena e está profetizando ali para o pessoal ali de Nínive, né, ou falando a respeito deles, o que aconteceria, né? Então, botando um terror ali verdadeiro, né? Falou assim: olha, vocês fizeram isso aqui lá, vai acontecer assim com vocês. Vocês fizeram aquilo ali assim, daquele jeito, vai acontecer ali com vocês também. Aí então, ele fala a partir do versículo 9, né? Aliás, ele já falou no 9 aqui: saquem a prata, rouba tudo, né? Ele tá observando e falando: ó, rouba tudo, leva tudo, né? Então ele fala: vazio, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e os rostos de todos empalidecem.
Onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leõezinhos se alimentavam, né? Ali ele está falando do exército, né? Ali ele está falando daqueles que eram temidos, daqueles que amedrontavam, aqueles que colocavam terror na região, né? E aí ele fala, e aí? Onde que vocês estão? Onde que está o covil de vocês? O lugar onde vocês passeavam, onde vocês ficavam se arvoreando aí, sem que ninguém o espantasse, sem que ninguém tivesse poder de falar nada para vocês, né? Então, estrangulava a presa para suas leoas, enchia as vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Então ele está falando uma representação aqui do exército, né? Como o exército roubava, como o exército saqueava, como que ele voltava com uma sensação de segurança, como os governantes não se colocavam contra eles, na verdade incentivavam aquela maldade, incentivavam tudo aquilo que eles faziam, né? Então, o comentarista, né, ele diz que saquei a prata, saquei o ouro, porque não se acabam os seus tesouros, né? Então, a Síria, eles atacavam, né, eles saqueavam as outras cidades, como saqueou Samaria, como saqueou Israel, né? E agora, os despojos deles seriam saqueados também por outros, né? Então, da mesma forma que os leões da Síria fizeram com outros povos, né? Os leões de outros povos vão fazer com eles agora e não tem o que eles façam, não tem o que eles, como eles se defenderem, né? Então, Nínive era tida como a cidade dos leões, né? Mas agora ela estava derrotada e o profeta traz aqui um paralelo, né? Chamando os outros também, né? Outros leões, né? Então, você vê que por mais que a gente se sinta seguro e por mais que a gente se sinta valente, aliás, lá atrás tinha um ditado disso, né? Você é valente até que apareça o mais valente, né? Você não é a única pessoa no mundo que tem dinheiro, você não é a única pessoa do mundo que faz academia, você não é a única pessoa do mundo que tem arma, você não é a única pessoa do mundo que trabalha na polícia, então você não é o único doido no mundo, existem outros doidos, né? Então tem gente que é assim, ela se arvora, ela se arrota a ser alguma coisa e quer pela força do braço, quer ser mais macho que os outros, né? Mas sempre tem um mais doido, um mais macho, um mais maluco, né? E a pessoa se esquece, né? Então, eu lembro que, infelizmente, a gente. É triste, né? Eu vou falar aqui, mas eu sei que é triste, né? A gente tem alguns testemunhos que a gente ouviu. Você lembra? Tinha os matadores ali na região de Diadema, na região do Capão Redondo, na década de 80, na década ali, final de 80. E os caras chamavam alguns de pé de pato, né? Tinha esse ditado e tal, né? Olha lá. Sim, E aí alguns comerciantes pagavam para que as pessoas assassinassem, matassem, né? Os bandidinhos ali, a molecada sim, que botava terror e justiceiro, né? Esse era o termo, justiceiro. E alguns foram presos, né? Foram ali para a cadeia de Taubaté, não vou ficar falando de nomes aqui, mas um sim. desses casos, o cara matou para mais de 20 pessoas ali, mais de 30 pessoas, e diz que essa pessoa se converteu na cadeia durante os anos que ele passou lá. Ele montou uma igreja e ele estava pregando ali, né, e tal, e não sei o quê. E aí um dia ele estava voltando para casa dele, pouco depois, não tinha um ano que ele tinha sido liberado, me parece. Não tinha um ano que ele tinha sido liberado da cadeia, voltando para casa, foram lá e assassinaram ele, né? Então, mas por quê? Porque consequência do pecado, né? Aquelas pessoas que o cara matou tinham famílias. E tinham Sim. pessoas que estavam revoltadas também. E que estavam esperando Ah, você sair, né? Ele sair no caso, para poder pegá-lo. Ah, mas ele não aceitou Jesus, ele não se converteu, filho, mas a consequência do pecado permanece. O Senhor, ele perdoa o seu pecado. Ele vai te abraçar lá no céu, se o seu arrependimento for genuíno. E isso é o que diz a palavra, né? sim. Agora, a consequência do pecado, ele Essa permanece. fica. Entendeu? Então, no caso ali, a pessoa fez muito mal, né? Para muita gente durante muito tempo. Ah, mas o comerciante da região que mandou, que pagou. Algumas pessoas da comunidade até agradeciam quando o cara passava. Ela era tratado até como herói. Mas não para Deus, né? De forma Então nenhuma. a caneca é cheia, né?
E era isso. Então, parece estranho falar isso hoje, nos dias de hoje aqui, né? Em pleno 2026. Mas era assim. A gente tinha medo de andar em alguns lugares. Jardim Miriam, Diadema, mesmo aqui isso falando aqui na região do ABC, né? São Bernardo ali, Santo André. Então, é, é, tinha essa questão dos justiceiros, né? Que eram pessoas Sim. que, que eram policiais, mas fora do horário de trabalho normal dele ali, o cara era pago pelo comerciante local e ele trazia a justiça que ele, com farda, não podia levar, vamos dizer assim, né? E aqui, quando a gente vê essa questão do exército, né, para Naum, é como se a Babilônia, no caso, que não é citada no texto, fosse o justiceiro, né? Assim, ó, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, mas vocês também vão sofrer justiça. Vocês mataram, vocês oprimiram, vocês acharam que vocês eram mais do que os outros, vocês acharam aí que vocês estavam imunes a qualquer coisa, roubaram a casa dos outros, saquearam, mataram ali, botaram terror, mas agora é vocês que vão passar pelo terror, agora é vocês que vão passar por essas situações todas, né? E são impérios derrubando impérios, né? É império passando por cima de império. É o homem passando por cima do homem, né? Então, se você tem alguma coisa e pode ser meu, será. Era essa que era a tônica do negócio, né? E a humanidade se desenvolveu dessa forma, não adianta dizer que não, né? E O cara que permanece assim. e permanece assim. É por isso que os caras querem bomba atômica, né? Não, se eu tiver a bomba atômica, o cara fala: quem quer paz se prepare para a guerra. Né? Então, Sim, se você tiver um armamento forte, se você tiver um exército forte, se você tiver uma aeronáutica forte, uma marinha forte, ninguém vai botar banca com você e você vai poder botar banca com todo mundo. Então, essa é a ideia, né, que o homem transmite aí no seu coração, né? Então, você vê a nos dias de Rússia, hoje. né, e a Ucrânia, você vê aí é, Israel e a região Estados toda Unidos, lá, Estados Unidos, você vê no mundo, né? É ser humano sendo ser humano, né? Fomentando a guerra. Então o camarada falava, né? Se você quer paz, se prepara para a guerra, né? Então, uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa de fora do Brasil, né? E ela falou assim: a gente percebe que o Brasil é um lugar perigoso, pelo menos aqui em algumas regiões onde ela andou, porque quando a gente vê que a altura dos muros e os cacos de vidros por cima dos muros, ou aquelas cercas com tipo gilete, né, que cortantes, e as câmeras que cerca tem elétrica. nas casas, você pensa que aquilo ali é um forte. Você passa no lugar, você fala assim, gente, isso aqui deve ser muito perigoso, porque e é assim, são várias casas, né? Então você vê as casas na nossa região, os muros são bem altos, não é isso? Os muros são bem Sim. altos. Para a pessoa que está acostumada a morar num lugar que não tem nem muro, né, você fala, mas caramba, meu, aqui deve ser, deve ser o terror. É O o meu cara já abre o caso, né, portão. cara? Não, o cara já abre o portão alguns metros antes de chegar, que é para quando ele chegar nem ficar parado na rua, né? É para ele já entrar direto, né? Então, e mesmo assim, em muitos casos ainda é assaltado. Condomínio fechado, tudo cercado, e mesmo assim ainda tem algumas coisas. Então a pessoa percebe, né? Não é nem de viver no lugar, só pela observação e fala: rapaz, eu fui no comércio ali, eu fui comprar um negócio, o comércio tinha um gradil, o cara me atendeu do lado de fora do gradil, eu nem entrei no comércio para escolher o que eu queria. O camarada, eu quero 5 quilos de arroz, ele me deu 5 quilos de arroz e pegou o dinheiro. Como assim, cara? Aí você falou, então, parece zona de guerra, né? Parece. E a gente vive isso no Mas dia a dia você sabe que eu sou uma exceção, né? achando que é comum, né? Porque aí na sua casa não tem muros e cercas, né? Não, não tem nem E- portão na chácara. Então, assim, graças a Deus, né? Graças a Deus que nessa região aí onde você está, não tem essa virulência toda. Mas aqui, por exemplo, onde eu moro, e que é considerado um bairro até bacana e tal, um bairro, embora bem movimentado, com muito comércio e bem movimentado, né? Sim. O, os caras estavam roubando os outros 5 horas da manhã no ponto de ônibus. A pessoa ia trabalhar, o cara ia lá de moto e tomava o celular do cara. Sim.
Aí você fala assim, meu, Pois é, mano. que ânimo é esse desse bandido que acorda 5 horas da manhã pra roubar alguém no ponto de ônibus? Vai fazer um Não, sequestro, é aquela palavra, né? Estou interrompendo e já interrompendo. Em vão né? vigia o sentinela se o senhor não guardar. Essa é a resposta. Não tem como. Ah, mas eu não acredito em Deus. Ah, mas Deus não. Como é que Deus não protege uma criança? Eu vi ontem um cara falando. Por que Deus não protege uma criança de ser estrupada? Meu amigo, são coisas que não estão no nosso, sabe? Como Deus permite que um vulcão exploda na Terra, sangue para o alto. Então são coisas que não cabe a você questionar. Deus é Deus. Em toda a Terra ele tem um domínio de todas as coisas. O ser humano vai pagar, como você mesmo disse, vai pagar pelos seus erros. O cara não pensa que está livre daquilo que ele fez de errado. O cara namorou uma moça, teve relações com ela, o filho vai nascer, meu irmão. Ah, mas eu não quero. Não importa. Está Sim, feito, entendeu? sim. Tem uma consequência. Então você tem que responder pelos seus atos. O ser humano é. Olha, nós vivemos, cara, numa época terrível, terrível. Eu já falei para os meninos aqui no devocional: olha, aqui não tem muro, não tem cerca de arame, não tem nada. Por incrível que pareça, essa noite o cachorro latiu a noite toda, cara. Por isso falei para você que eu não dormi. Eles latiam a noite toda. E eu escutava. Só que o que aconteceu? Ele latia em vários lugares. Eu percebi que eu peguei a lanterna, comecei a, sabe? Aí ele latia lá no fundo, latia lá na frente, latia lá atrás, ia para o outro lado. Então eu deduzi que era algum animal que estava rondando aqui. Não podia ser um ser humano, que o ser humano não ia conseguir fazer essa volta aqui na chácara, né? Falei, ó, deve ser algum animal, ou um pássaro, um gavião, sei lá, algo. E o cachorro latia, latia, latia a noite toda, cara. Não me deixou dormir. Mas era só um que latia. Os outros dois ficaram em silêncio. Então eu falei, sabe uma coisa? Eu vou dormir, porque eu não vou ficar esquentando a cabeça. Orei a Deus, falei, Senhor, sei que o Senhor me ouve. Olha só, Jurandir. Faça com que esse animal, esse ser que eu não estou enxergando agora de noite, se afaste daqui, para que eu possa descansar em paz. Você acredita, cara, que não demorou mais de um minuto? O cachorro ficou em silêncio. Ele se acalmou. Era mais ou menos umas 2 horas da manhã. Eu fui dormir. Aí eu pude dormir, cara. Mas eu não estava preocupado. Mas eu deduzi, né? Então você vê como é que é as coisas, cara. A resposta da oração de Deus. Eu fiquei assim, falei assim, obrigado, Senhor, obrigado. Às vezes falam assim, não dá para acreditar, cara. Não dá para acreditar. Mas é uma simples oração. E o negócio parou. Então, meu amado, é, nós temos um Deus, cara, que nos protege, que nos guarda, que nos livra. Eu, eu estou passando por esse problema de saúde aqui, mas eu sei por quê. Eu sei por que que eu estou passando por isso. Sabe? Às vezes é porque a gente não quer ser humilde o bastante para reconhecer. Eu tive um problema aqui com a minha filha, que ainda está aqui com o mesmo problema, e ela não se dobra. A natureza dela é muito difícil, talvez seja como a minha, e os dois estamos pagando o preço por não entrarmos em acordo, para não sentarmos na mesa e colocar um fim nessa peleja. E isso acontece. Eu estou sofrendo com problemas físicos e, né, de saúde, e ela também está, viu? Ela também está. Mas o que acontece?
Ontem ela saiu e foi pra balada, foi não sei pra onde. Até agora não chegou. Mas eu tô aqui, ó. Aí eu fico pensando assim, eu falei, meu Deus, eu conheço a ti, eu conheço os teus mandamentos, conheço a tua palavra, sei o que é necessário fazer, por que que eu não consigo fazer? Por que que eu não tenho força para fazer? Me ajuda, Senhor. Rapaz, como é difícil você resolver um problema familiar. O problema, às vezes, está dentro da sua família, está dentro da sua casa, varão. Porque o profeta não tem honra na sua casa. Como é difícil. Falei, Senhor, que apareça alguém para orientá-la, para dizer que ela está errada, que ela precisa se consertar, para que haja paz. Eu estou aqui, cara, numa situação tão terrível que eu estou como se ela fosse um Jonas dentro do meu barco. E o pior é que eu coloquei esse Jonas dentro do barco. Foi eu que coloquei. E o barco tá, sabe, cara? Eu preciso tomar uma decisão. E tá complicado, cara. E esse Jonas disse que não vai mais sair do barco. Não quer sair do barco de jeito nenhum. E nada faz para que o barco se acalme. Bom, eu estou orando, porque é o servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Aqui diz assim que um vento de protesto varre o mundo, e ninguém pode impedir. Ele se infiltra por todas as partes, semeia desordem nas famílias, nas escolas, na coletividade, nos cristãos. Temos que ter cuidado e não devemos nos deixar influenciar por essa corrente, cujo único interesse é os direitos do homem, mas nunca os de Deus. Entretanto, ele é o Todo-Poderoso, o Criador. O Senhor Jesus, o Filho, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. E fala que toda autoridade lhe foi dada e nós estejamos atentos para reconhecê-lo e obedecê-lo. Os homens se rebelam contra Deus, mas gostariam de ter um líder indiscutível, super-homem, e para sua desgraça, o terão. Depois do arrebatamento dos crentes, esse líder chegará, será semelhante a um cordeiro, mas falará como um dragão. Para milagres, seduzirá os homens de sua geração. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, 18. A Bíblia o designa pelo nome do anticristo. Proferirá coisas ímpias contra o Deus dos céus e a única coisa com a qual se importará será o poder. Inclusive, ele se atreverá a sentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 4. Mas ele será destruído pela repentina vinda do Senhor Jesus. O juízo cairá sobre ele também, cairá sobre os que seguiram por ele, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. O nosso anelo, nenhum dos nossos leitores faça parte desse grupo de pessoas, e sim que todos estejam do lado de Deus, que é quem recebe a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, cara. Está escrito, vai acontecer, e eu sei disso. Você sabe disso. As pessoas que nos ouvem também sabem disso. Elas precisam se apegar. Porque, Marão, o fim está próximo. Está próximo. Jurandir, eu, sinceramente,
palavra do Senhor diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas as coisas que a gente vê no mundo, a internet, hoje em dia nós temos acesso a toda a informação em toda parte do mundo. Como Deus mesmo já falou que não cai uma folha de uma árvore que não seja da permissão dele. Hoje nós temos o conhecimento do que está ocorrendo. Essas grandes nações, cara, estão fazendo acordos, mais acordos, não entram em acordo nenhum. E cada vez mais eles ficam pensando em escravizar os outros, em tomar os bens dos outros, e quer ter o poder. E hoje ninguém sabe quem tem a arma da destruição. Muitos países têm. Se um desses dois soltar uma aí, cara, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, o fim está próximo. Porque sempre tem um louco, cara. Um louco que não pensa no amanhã e fala o seguinte: já que não dá para mim, eu vou derrubar a casa toda. Então, varão, estejam prontos. Porque, olha, cara, a palavra de Deus todo dia está sendo pregada nos quatro cantos, em toda parte do mundo. Hoje ninguém é mais ignorante, sinceramente. As pessoas sabem. Existem muito poucos ainda que não tiveram conhecimento da palavra. Está sendo profetizado no mundo inteiro a volta de Cristo. Quem não quiser crer, tudo bem, mas que está tendo conhecimento, está. E a palavra diz que o fim está próximo. Quando todos tiverem conhecimento, o fim chegará. Porque não há acordo, meu irmão. Não há acordo. Não há entendimento. As pessoas não procuram. Por mais que se fala em paz, mas a guerra está aí, cara. É uma guerra interna. É uma guerra externa. É uma guerra dentro de você, no seu interior, no seu lar, no seu ambiente de trabalho, no seu convívio, dentro da sua igreja. Meu irmão, quando chegará o fim? Então, nós precisamos, está aqui, ó. Ele fala, onde está agora o covil dos leões? E as postagens dos leõezinhos? Onde passeava o leão velho? E o cachorro do leão, sem haver ninguém que o espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus cachorros e estrangulava a presa para as suas leoas e enchia as presas das suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fumo os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos. E arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Deus falando, varão. Deus falando. Não deposite sua confiança no homem, não. E ele não pode fazer nada. Ele é mortal. Às vezes a pessoa pensa que tem autoridade, que tem poder, porque muitas pessoas o seguem, muitas pessoas o ouvem. Mas ouvem por quê? Porque é Deus que está acima de você. A própria Bíblia relata que toda a autoridade é constituída por Deus. É Ele quem determina. Ele é que te põe lá. Se você tem o poder hoje, faça o melhor. Procure fazer o melhor, porque você foi eleito para gerenciar uma nação, um povo, uma instituição. Então você tem que fazer o melhor. Você é pago para isso. Você não está ali de graça. Não é de graça. De graça é o que Deus dá para você. É o conhecimento. É o saber. Esse sim é de graça. Né?
é a salvação. Por quê? Para você fazer o certo. Porque fazendo o certo, certamente serás aceito. Mas se você fizer errado, meu amigo, a casa cai. É aquilo que está escrito lá em Gênesis. O pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Então, se você vê que você errou, que você está errando, que o caminho não é esse, volte. Volte para dentro de si mesmo e fale, não, peraí, estou errado. Vou retornar aqui esse caminho. E se arrependa do erro que cometeu. Fale com Deus. Fale, Senhor, eu errei. Me perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me ajuda. Eu tenho certeza, amado, que Deus vai te perdoar. Deus vai nos perdoar. Ele é misericordioso. Ele não pode ir contra a palavra. Se você está oprimido, se você está cansado, se você está desanimado, se você está sem saída, meu amigo, a Bíblia fala, levante seus olhos para o céu, que nosso Senhor Jesus Cristo está de braços abertos para te acolher, Ele te ama, Ele quer salvar você. Ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu irmão, tem coisa melhor nesse mundo, que você servir a um Deus vivo, que tudo pode, que muda a sua situação no estalar de dedos. Muitas vezes parece longânimo, né? Parece que ele não está te ouvindo, mas ele está te ouvindo, sim. Os olhos dele estão em toda parte. Senhor, Júlia, não tenho muito a dizer, não. Eu sei que a gente Nossa, vive muito numa rico, igreja, né? muito rico. E o que esse capítulo aqui ele traz, em paralelo com o que você está falando aí, é que Naum, ele estava numa condição, e o capítulo fala muito forte disso, de falar assim, olha, vocês fizeram, vocês vão receber. E é uma coisa que toda religião, eu ainda não ouvi nenhuma religião que não falasse disso, e a ciência, né, concorda com a religião nesse ponto, que ela diz o seguinte, né, todo esforço, toda força que você aplica num sentido, vai voltar na mesma intensidade, só que em sentido contrário, né? Então, tudo que você faz ao outro, você está semeando para você. Todo bem que você faz e todo mal que você faz não fica impune, não fica no vazio, né? Então é uma coisa que o pessoal chama, né, na ciência de causa e efeito, né? E é uma das coisas que a pessoa ela não parece pensar nisso, ou ela não parece se importar isso num primeiro momento, mas aqui quando o Naum fala, ele falou assim, ó, lembra que vocês saquearam lá a cidade dos outros? Lembra que vocês passaram a espada, o filho dos outros? Lembra que vocês é, 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 fizeram essas maldades e que vocês pegaram as pessoas de lá e levaram para o outro lado? Lembra que vocês roubaram, saquearam, humilharam, né? E não se importaram com ninguém? Então, vai vir um aí que vai estar maior do que você e vai fazer a mesma coisa com você, né? Então, o que a gente quer dizer com isso, né? Nós queremos dizer que a pessoa ela traz com a própria mão dela, né? O castigo, né? Ela traz com a própria mão dela a pena. Por quê? Porque ela se aliança com algumas pessoas que são más. Ela se aliança com algumas pessoas que não têm respeito pelo que é do outro. Só que se ela se sentir lesada por você, o mesmo que ela faz com outra, ela faz com você, né? Então, há de se ter uma atenção nisso. Se a pessoa já não respeitou alguém lá do outro lado, por que que você acha que essa pessoa vai respeitar você, né? O pastor Cláudio Duarte, né, ele falava muito para os casais, né? E uma das palavras que ele trazia é o seguinte, né? Ele orientava muito, ele aconselhava muito. Mas disse que um dia uma jovem, né, foi se aconselhar com ele e falou assim: ah, pastor, eu estou interessado numa pessoa aí de fora da igreja e tal, não sei o quê, mas ele é muito bonzinho, ele é muito legal e tal. Mas eu descobri que ele tem um problema e aí eu estou pensando se eu devo
ficar com ele ou não e tal, não sei o quê. Ele falou, "Ah, qual que era o problema dele? Ah, eu descobri que ele chegou a bater na mãe dele. Ele falou, não, minha filha, você tem que casar com ele, pelo amor de Deus, casa. Demorou pra você casar com ele. Casa com ele, aluga uma casa e vai morar longe dessa mulher. Dá livramento pra ela que agora ele vai bater em você e aí ele vai deixar ela livre. Então, se você já sabe que um camarada agride a própria mãe, o que você quer com essa pessoa? Se você sabe que a pessoa está envolvida com coisas ilícitas, que essa pessoa está envolvida com criminalidade, que essa pessoa está envolvida com coisas que não são boas, por que você vai continuar se envolvendo no meio, sentando nessa mesa? Por que você vai continuar nesse lugar? Então, às vezes, nós procuramos a confusão com as nossas próprias mãos. A gente é conivente com o pecado do outro, a gente é conivente com o erro que a outra pessoa está fazendo. Você é conivente, né? Nós somos coniventes com algumas coisas que depois essas coisas voltam para nos assombrar, né? Por quê? Ah, é engraçadinho. Ah, não, é engraçadinho. O cara tá colocando lá, ó, tá dando bebida pra criança. Olha lá, não, é engraçadinho. Tá dançando e rebolando até embaixo e sensualizando lá, é engraçadinho. É, então, é engraçadinho enquanto ela tem 4 anos, mas quando ela tiver 15, você vai querer corrigi-la, você não vai querer que ela use roupa mostrando muito corpo e tal, não sei o que, piriri pra lá, mas você criou lá desse jeito, você formou a pessoa desse jeito. Então, tem algumas coisas nas nossas vidas que a gente tem que tomar uma atenção, independente de religião ou não, é uma questão de inteligência, né? E a gente sempre fala isso. Se você tem o seu filho na sua casa, você tem uma criança, queridão, o seu primeiro ministério é a sua família, então você tem que cuidar da sua família. Você tem que pegar aquela criança ali, levar ela para a escola, ensinar ela a ler, ensinar ela a respeitar os mais velhos, ensinar que o que não é dela ela não deve pegar. E aí a pessoa ela vai crescendo dentro de algum respeito e de algum temor e tal. É claro que quando o mundo ele cativa, o mundo ele cega, o mundo ele faz as pessoas irem por determinados caminhos e existe o livre-arbítrio, lógico. Né? Tem pessoas que começaram muito bem, conforme o apóstolo fala lá aos Gálatas, né? Ele fala assim, nossa, vocês começaram tão bem, mas agora vocês desvirtuaram. O que fez com que vocês desvirtuassem, né? Acontece alguma coisa que a pessoa cria uma revolta no coração dela e aí ela quer que o mundo se lasque, né? Tem uma música, eu não me lembro bem o nome da cantora, né? Eu não me lembro o nome da cantora, mas o trecho da música diz o seguinte, né? Quem eu amo, como que é? Quem eu amo não me ama. Quem me ama, Quem, como que é? Mas é muito engraçado que ela fala assim, bom, eu gosto de alguém que não gosta de mim. E tem alguém que gosta de mim que não gosta, que eu não gosto dele. Então todo mundo vai sofrer, né? Então, assim, me é, fizeram alguma coisa, eu estou magoada e agora eu quero que o mundo se exploda. Eu vou me revoltar contra o mundo. Só que você está sangrando em quem não te marcou, você está sangrando em quem não te machucou, você está sangrando em quem não te fez nada. Na verdade, você está sangrando em alguém que está tentando te ajudar, né? Só que a revolta é tão é, grande que o príncipe desse mundo cega o entendimento das pessoas e elas continuam construindo cisternas, como diz a palavra, cisternas rotas que não retêm as águas. Você deixa o rio de água viva, que é o nosso Deus, e a Bíblia fala que o Senhor é o rio de água viva, ele está correndo ali, e a gente deixa esse rio de água viva e quer construir o nosso próprio reservatório separado. Por quê? Porque não quer obedecer, porque a gente não quer é isso aí. servir, porque a gente não quer ouvir. Mas o Senhor diz na sua palavra, né? Que ele usa as nações como instrumento, que ele usa as pessoas como instrumento, mas que ele também não tem o mal por inocente. Então, eu e você, ou outros irmãos, nós somos usados como instrumentos de Deus, mas nós temos que andar em conformidade com ele, porque se não andarmos também, ele não vai nos ter por inocente, né? Porque o Senhor quer que a gente ande em novidade de vida, né? E isso é muito difícil, isso é muito complicado, né? E o amor de muitos, como diz a palavra, nesses tempos está esfriando, né? A gente nota isso, né? E não é só com respeito à Bíblia Sagrada, é com respeito à família, é com respeito aos entes queridos, é com respeito aos vizinhos. Em alguns anos atrás, você fazia uma fogueira ali, chamava os vizinhos, cada um levava uma coisa e confraternizava. Os filhos eram criados juntos, você morava muitos anos no mesmo lugar ali, como parentes, né? Hoje em dia a gente mora num lugar que você não sabe o nome do seu vizinho, você não sabe o nome das pessoas, as relações estão se esfriando cada vez mais. A tecnologia está substituindo as relações pessoais, né? E aí as pessoas estão ficando frias, né? As pessoas estão, tem um cara aqui que
tá sozinho, tá querendo marcar um compromisso, então vou marcar aqui na internet, vou lá, saio aqui 2 horinhas, encontro a pessoa e depois vida que segue e passa dessa para outra e não quer apego, não quer vínculo, ela não quer constituir um Compromisso. laço, um compromisso, é isso, essa é a palavra, obrigado. A pessoa não quer ter compromisso. Só que é o seguinte, querido, é um ramo que não tem raiz, entendeu? É um ramo que não tem raiz, e aí você não vai subsistir no momento da angústia, porque você vai ter uma dor de barriga, você vai ter uma dor de cabeça, você vai ter um problema, você vai ter um pneu que fura no meio da noite, você vai ter uma dificuldade, e quem vai te socorrer? Porque a Bíblia, ela orienta você tratar os vizinhos de perto como se fosse a sua família, porque quando tiver o problema, os de longe não vão te socorrer, mas aquele teu vizinho vai te socorrer. Sim. Então as relações eram para ser mais próximas, né? Eram para ser mais valoradas, eram para ser mais valorizadas, né? E infelizmente isso não acontece e fica mais fácil para o inimigo dominar sobre tudo. Não é isso? Porque você não quer, a pessoa não quer obedecer à autoridade, ela não quer obedecer o pai e a mãe. E a Bíblia diz que se você quer ter o seu dia acrescentado, você tem que respeitar pai e mãe. A partir do momento que você não respeita, ele vai ser diminuído. É óbvio, isso é lógico, né? É diretamente proporcional ao negócio. Então, eu concordo com você que nós estamos vivendo dias e dias maus, porque o amor tem esfriado, né? Na humanidade. O amor tem esfriado, não só com respeito a Deus, mas com respeito à própria família, mas com respeito aos próprios relacionamentos interpessoais, né? E nós estamos vivendo uma época de superficialidade e eu lamento, né? Se não houver uma mudança aí, como serão as gerações futuras? Como é que será o mundo? Que mundo que no caso, né, nós preparamos para os nossos filhos e os nossos filhos estão preparando para os nossos netos? Qual é o mundo que está sendo preparado, né? Pai eterno e soberano Deus, mais uma vez queremos agradecer a Ti por essa honra, por esse privilégio de estarmos na Tua presença, de estarmos conversando aqui com os irmãos, de estarmos discutindo assuntos concernentes à Tua palavra, e que o Senhor possa visitar, ó Pai querido e santo, os irmãos que estiverem aí vendo futuramente essas gravações, que eles possam ser edificados e abençoados, que o Senhor possa falar aos corações e colocar o desejo de estudarem a Tua palavra também, de meditarem nas Sagradas Escrituras. Senhor, que o Senhor possa visitar aqui, como foi citado o irmão Lucas, abre porta de empregos para o Teu servo ali, ó Pai querido e santo, onde ele possa estar desenvolvendo o seu trabalho, onde ele possa crescer profissionalmente, onde ele possa ali, ó Pai querido e santo, ser edificado para a honra e glória do Teu nome. Visita, Senhor amado, os demais irmãos pertencentes aqui a este grupo, Senhor amado, que o Senhor possa tirar toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda enfermidade, ó Pai querido e santo, que o Senhor possa sustentar os Teus filhos nas Tuas mãos. Tem coisas, não é, Pai, que nós não conhecemos, que nós sabemos, e muitas vezes as pessoas estão passando, né, estão se sentindo solitárias, mas que neste momento teus servos possam se sentir abraçados, ó Pai querido e santo, através do teu Santo Espírito, e que as pessoas possam ser tocadas, ó Pai querido e santo, e visitadas em suas necessidades. Tu és o Deus que abençoa, Tu és o Deus que socorre, o Senhor é o Deus que abre porta onde nós não vemos porta, o Senhor é o Deus que dá saída onde nós não vemos escape. Pai, abençoa o Teu povo, visita-nos com poder, com graça, Senhor amado, cerca-nos com o círculo sagrado, sim, do Teu amor, e que nós possamos continuar, ó Pai querido, desejosos de estudar a Tua palavra. Obrigado por este momento, Senhor amado, em que podemos aqui não só falarmos a Sua palavra, mas ouvirmos, e que o Senhor possa, Senhor, trazer o Teu povo para que venham aqui junto conosco, Senhor amado, estudar a Tua palavra, para que nós também possamos ouvir, não é, Pai, o que os Teus filhos têm a dizer e acrescentar aqui às nossas vidas. No nome do Teu Filho Jesus, eu peço, abençoa-nos neste dia, Senhor amado, que o Senhor possa visitar-nos com poder, com graça, com misericórdia, Senhor amado, se conosco. No nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre, eu oro e agradeço, ó Pai. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. pregações bonitas. compartilhando. Vai pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.